Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black, como sempre, trazendo histórias de terror para vocês. Antes de prosseguir com o vídeo, quero falar com quem não conhece o meu trabalho e ainda não é inscrito. Considere então assistir esse vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora vamos de relato. Olá, meu nome é Leandro e o que eu vou lhes contar não sei ao certo se é relato, história ou lenda local, mas ouvi da boca de uma velhinha em uma viagem que fiz ao México. Lembro-me que fui comprar ervas e algumas lembrancinhas na Feira das Bruxas, um lugar onde se encontra de tudo para quem gosta do mundo sobrenatural, assim como eu, é claro. É um ótimo lugar para visitar lá no México, recomendo. Então, como eu estava lhes contando, eu estava em uma barraquinha de ervas quando chegou uma velhinha para comprar algumas ervas também. E sem querer, nossas mãos se cruzaram em cima de um galho de alecrim. Ela então segurou a minha mão e olhou dentro dos meus olhos e disse: "Menino, sinto bondade em você." Eu sorri para ela e ela perguntou se eu estava com fome. Eu disse que não, mas ela insistiu. "Menino, eu estou com fome. Me acompanhe em uma refeição, não pelo alimento em si. É que faz tempo que eu não converso com ninguém e você não negaria um pouco de atenção a uma velha, não é?" Pode parecer estranho, mas resolvi acompanhar aquela velha senhora até uma barraca de alimentação. Sentamos e ela pediu uma montanha de nachos e guacamole. Aí ela me olhou e disse: "Ninho, preste atenção no que vou lhe contar, pois essa é a minha história. Não vai me achar uma velha louca, não é?" Eu respondi com muito respeito: "Claro que não, senhora." Aí ela pediu que eu mantivesse a mente aberta, pois, segundo ela, partes da história pareceriam inacreditáveis, mas era a mais pura verdade. Sorri para ela, sentindo com a cabeça. E aí ela começou a falar: "Então, Ninho, eu era muito jovem na época. Ah, eu não te disse o meu nome ainda, né? Me chamo Teresa. Bem, já faz mais de 60 anos. Bem mais de 60 anos. Eu tinha 15 anos e ajudava o meu tio, que era padre, em uma pequena capela do vilarejo onde morávamos, pois eu era órfã e meu tio me criou desde pequenina. Tinha um homem forte, porém muito carrancudo, que morava em algum lugar longe do vilarejo. Mas quase todo mês ele ia no armazém da vila comprar algumas coisas, né? E ele sempre me olhava de modo estranho, coisas que eu não entendia muito bem. Eu só sabia que o meu tio não gostava dele. Sempre que o caminho dos dois se cruzavam, eles se olhavam seriamente e o meu tio desconjurava e até excomungava o homem. Só que sempre que eu queria saber o que havia entre os dois, meu tio me repreendia e logo mudava de assunto. Até que um dia, em um domingo de manhã, me lembro de ter acordado, preparado o café da manhã para o meu tio
e fui limpar a capela para a missa que o meu tio celebraria logo mais. Me lembro que cheguei na capela, estava preparando os produtos de limpeza quando ouvi barulhos de cavalos se aproximando da capela. Depois disso, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Aquele homem que o meu tio não gostava, não suportava, entrou na capela com mais 3 rapazes. Me agarraram, me vendaram os olhos e me jogaram em cima do cavalo e saíram galopando rapidamente. Eu ouvia eles falarem que aquele padre merecia sofrer e pagar por tudo. Eu ali, sem entender nada, morrendo de medo, já imaginando o que aqueles homens brutos iam fazer comigo. Pois do jeito que eles falavam do meu tio, eu sinceramente achava que eles iam me matar para fazê-lo sofrer. Depois de mais ou menos 2 horas cavalgando, os cavalos pararam, aqueles homens desceram de seus cavalos e aquele homem estranho retirou a minha venda. Ele tirou de maneira ríspida, sabe? E em seguida me puxou para dentro. Eu tremia de medo, não sabia o que esperar daquela situação. Tinham 3 choupanas naquele lugar, todas feitas com bambus e barro e cobertas com sapê, mas eram bem grandes. Eu me lembro que assim que ele me arrastou para dentro de uma dessas choupanas, uma senhora já de idade avançada veio em nossa direção. Ela me olhou fixamente. Logo ela disse ao homem que me puxava pela mão: "Pode soltar a menina, afinal não tem como ela fugir daqui." O homem me soltou e saiu resmungando e batendo o pé. A velha senhora se aproximou e arrancou uma gargantilha que eu usava e jogou dentro das chamas de um fogão a lenha. Logo ela pegou umas ervas e começou a me benzer em uma língua que até então eu não conhecia. Eu ficava cada vez mais confusa com tudo o que estava acontecendo. No almoço fiquei observando. Tinha uma imensa mesa fora das choupanas, onde parecia que todos os moradores das 3 choupanas se alimentavam juntos. Primeiro serviram a velha senhora e aquele homem estranho que depois descobri que era Rafael, o filho dela. Depois todos se serviam e eles comiam ferozmente, rasgando enormes pedaços de carne mal passada entre os dentes. Aliás, 90% da refeição deles era carne. Até mesmo as crianças pequenas pareciam já ser meio selvagens. Naquela noite, aquela senhora voltou a me benzer. Naquela língua, sabe, esquisita, e batia de leve com galhos até que cheirosos em mim. Depois ela me deu um chá e mandou que eu fosse dormir. Eu ainda estava com medo daqueles malucos, então achei melhor obedecer. Deitei em uma das redes daquela choupana, já pensando em como fugir dali. Mas nem se passaram 5 minutos, caí em um sono profundo. Durante o sono, tive alguns sonhos muito estranhos, onde eu corria livre pela mata e logo chegava em uma clareira. E naquela clareira eu via um homem sendo queimado vivo, enquanto um homem que eu não conseguia ver o rosto segurava uma mulher grávida que chorava e gritava de desespero, vendo aquele homem que as chamas consumiam mesmo ainda vivo, se contorcendo de dor. Acordei, já era por volta de 00:30 a 1 da manhã.
e vi que só estava eu e as crianças na choupana. Os adultos tinham desaparecido. Era minha chance de fugir. Eu me levantei, fui até a porta, mas logo comecei a ouvir uivos muito altos. E os uivos pareciam estar cada vez mais perto e, quando olhei na mata, vi muitos olhos amarelos brilhantes me fitando. Meu Deus, aquilo era uma alcateia com mais de 15 lobos. Eles uivavam em conjunto. De repente, todos ficaram em pé, como eu e você, sim, como seres humanos, e continuaram a uivar em conjunto. Logo ficaram nas quatro patas e correram mata adentro. Assim que eles adentraram na mata, do nada o meu corpo começou a formigar. Depois veio uma queimação no meu estômago. Comecei a vomitar e as dores começaram a ser lancinante. Eu sentia cada osso do meu corpo se quebrar. Eu rolava no chão, meu maxilar doía muito. Eu sentia os meus dentes modificando-se. Eu estava enlouquecendo de tanta dor. Depois, quando eu achei que não suportaria mais toda aquela dor que eu disse já que era lancinante, logo a sensação de liberdade, de êxtase, e logo tudo se apagou. Ou seja, muita dor e depois um êxtase inexplicável. E depois, escuridão total. Acordei, já era de manhã. Eu estava nua na beira de um rio. Estava toda suja de sangue e pelo de animais em todo o meu corpo. Eu me lavei, desesperadamente e cobri minhas partes íntimas com plantas que eu peguei na beira do rio e saí correndo. Quando dei por mim, eu estava em uma clareira, sozinha. Não sabia para onde ir. Foi quando que, para minha surpresa, dei de cara com o meu tio. Corri até ele. Eu estava feliz. Enfim, ele tinha me encontrado. Abracei o meu tio e, para minha surpresa, ele me segurou firme e me afastou dele. Só depois me dei conta que tinha mais dois homens com ele. Eles me amarraram e o meu tio começou a falar: "Você fede cachorro molhado. Aliás, você fede igual seu pai, sua fera assassina." Eu não conseguia compreender o que ele falava. Tentei argumentar, mas ele não quis me ouvir. Ele jogou gasolina em todo o meu corpo. Aí eu caí e bati com a minha cabeça em uma pedra. Fiquei meio zonza e me lembrei do sonho que tive na noite anterior. O homem que segurava a mulher grávida enquanto queimavam o homem vivo era o meu tio, o padre da capela. Ele me olhou e disse que só o fogo poderia me purificar. Eu chorava, eu implorava pela minha vida. Afinal, ele era o meu tio, minha única família. Ele então começou a rir. Logo disse que nunca seria tio de uma aberração como eu. Ele sempre havia caçado e matado criaturas como a que eu tinha me tornado. E que uma dessas criaturas tinham enfeitiçado sua irmã e levado ela embora. Ele demorou mais de 3 anos para encontrá-los, e quando ele conseguiu achá-los,
O desgraçado do lobisomem já tinha feito filhos nela. Uma garotinha com quase 2 anos e outro filhote da besta na barriga. Então, eu o purifiquei com fogo e fui obrigado a fazer o mesmo com a minha irmã. Ela estava impura, além de ter dormido com uma besta de Satanás, ainda tinha um filhote da coisa no ventre. E eu, tio, por que me manteve viva todo esse tempo? Por que me poupou? Ele, cheio de ira, disse que não era para eu chamá-lo de tio com a minha boca impura, pois ele sempre sentiu repulsa de mim durante toda a minha vida miserável. Mas ele precisava encontrar toda a alcateia. Por isso ele suprimiu a minha sina com aquele amuleto. Mas ele sabia que uma hora ou outra as bestas iguais a mim sentiriam o meu cheiro e me achariam de alguma maneira. E não deu outra. Há alguns meses, aquele homem esquisito começou a beirar o vilarejo. Já desconfiei dele. Enfim, valeu a pena tolerar você. Como te achei aqui, significa que eles estão perto. Hora da purificação, sobrinha. Quando meu tio pegou os fósforos para me queimar viva, igual ele tinha feito com o meu pai, uma flecha lhe atravessou o peito e ele caiu no chão. Logo apareceu o homem estranho e todos os moradores daquelas choupanas e acabaram com os outros 2 homens que estavam com aquele maldito padre que um dia amei como pai e que matou toda a minha família. Voltamos para as choupanas e lá a velha senhora me contou tudo. Ela era minha avó, mãe do meu pai, e o Rafael era o meu tio. Ela disse que, apesar dos avisos que ela dava, meu pai se apaixonou perdidamente pela irmã do padre do vilarejo e os 2 fugiram juntos para longe. E quando resolveram voltar, foram pegos pelo padre e seus homens, e o resto eu já sabia. Eu me juntei à alcateia, a minha alcateia, e aprendi com a minha avó feitiços de ocultação para nunca mais sermos encontrados por caçadores de lobisomens. E hoje sou a mais velha de lá e sigo o legado da minha avó. Assim que ela terminou de me contar essa história, chegou uma bela moça com traços indígenas. Ela olhou para nós dizendo: "Vamos embora, vó." Desculpa, moço. Ela estava te incomodando com as histórias dela, né? Aí eu disse: "Não, imagina." Ela me deu um beijo no rosto, se despediu e disse de novo: "Ninho de bom coração." Passaram-se uma semana e aí voltei para o Brasil, mas nunca esqueci da velhinha daquela feira no México, nem a história que ela me contou. Agora vivo imaginando ela e a sua alcateia de lobisomens. Que história, hein, aterrorizados? Estão gostando? Vamos para a próxima de hoje, que também é de lobisomem. Um lobisomem perseguiu meu sogro. Olá, Angel. Meu nome é Mariângela. Moro no interior do Paraná. Na ceia de Natal do ano de 2017, na casa dos pais do meu esposo, meu sogro nos contou uma história bem sinistra. Segundo ele, o que ocorreu com ele
Foi em 1970, quando ele ainda era solteiro e tinha pouco mais de 20 anos. Como ele morava com a família dele em um sítio lá no interior do Paraná, e como eles cuidavam de um cafezal de ameia com o dono do sítio. Todos os finais de semana, segundo ele e alguns amigos, lá mesmo do sítio e até mesmo alguns amigos de sítios vizinhos, se reuniam para irem em bailes de forró que tinham em uma cidade próxima. Eles iam em vários amigos, pois tinham que ir a pé. E indo assim vários rapazes, era menos perigoso para eles voltarem depois que o baile terminasse. Pois, como ele mesmo nos contava, os bailes terminavam bem depois da meia-noite. E como faziam sempre, em uma dessas sexta-feira, depois do trabalho, se reuniram e foram, para a cidade. Super entusiasmados para dançarem e se divertirem. Chegando no baile, começaram a beber, conversar, dançar com as moças que lá estavam, coisa de jovens, Quando já estava dando quase 11 horas da noite, chegou no salão uma moça muito interessante, bonita até. A moça parecia ter uns 25 anos, alta, morena cor de canela, sabe? Magra, porém tinha o quadril bem largo, bumbum grande e pernas grossas, bem torneadas. Além de seios fartos, cabelos longos e cacheados bem abaixo da linha da cintura e uns olhos verdes hipnotizantes. Aquela moça, diferentemente das outras que frequentavam os bailes daquele salão, que geralmente iam com seus tios, pais ou irmãos e dançavam conosco com certa moderação, sabe? Ela chegou sozinha no baile, não usava vestido e sim uma calça jeans branca bem justinha no corpo, uma camisa de seda levíssima que marcava aquele corpo com perfeição, botas de cano curto e um chapéu de couro na mesma cor das botas, que eram marrons. Minha sogra, já nessa parte da história, saiu da mesa brava com a forma em que ele descrevia a tal moça de sua juventude. Mas meu sogro nem deu bola para ela e continuou nos contando a história. Segundo ele nos disse, a moça não usava maquiagem, mas mesmo assim chamava a atenção de todos ali, com aqueles olhos verdes e lábios carnudos e seu jeito muito alegre e extrovertido de ser. Ela dançava com todos, sempre sorrindo. Ela também bebia muito, muito mais de que eu e os meus amigos juntos. E ela não ficava bêbada de jeito nenhum. E assim foi até mais ou menos meia-noite. Sem contar que ela tinha um cheiro marcante e inebriante que deixava a todos que dançavam com ela enlouquecidos de desejos. Olha, desejando ela demais mesmo. Todos nós ficava implorando por pelo menos um beijo dela, mas ela não aceitava o cortejo de ninguém. Ela dizia que só tinha ido lá para se divertir. E quando deu o horário de meia-noite e meia, 1h30 da manhã, mais ou menos, ela simplesmente foi embora do baile. Do mesmo jeito que ela chegou, ela também saiu. Meu sogro também contou que, assim que ela saiu, viram um homem
o mesmo que estava observando desde a hora que ela chegou, sair logo atrás dela. Ele até comentou isso com os amigos dele, mas eles disseram que talvez fosse algum conhecido dela que foi acompanhar ela até a casa da mesma. Depois não falaram mais nada sobre o assunto. O bailão seguiu até mais ou menos duas e pouco da matina. E assim que o sanfoneiro tocou o último fandango, música gaúcha para quem não conhece fandango, eles compraram umas garrafas de vinho, uma de conhaque e saíram em direção ao sítio. Meia hora depois disso, eles já estavam em meio a uma estrada de terra com uma plantação de café de um lado da estrada e uma plantação de napier do outro lado da estrada. E seguiam bebendo, ora cantando, ora contando caso, até que em um certo momento viram alguma coisa caída no meio da estrada. Um dos amigos do meu sogro ainda riu. Disse que podia se tratar de algum bêbado, alguém que tivesse bebido, canequeado demais no baile e caído no meio da estrada. Mas mesmo o amigo falando aquilo, meu sogro, que era muito desconfiado, pegou de sua mochila um farolete a pilha. Ele não confiava em se aproximar de nada, confiando só na luz produzida pela lua. Ele lançou a luz do farolete em direção do que viram e puderam confirmar que era mesmo um homem que estava caído na estrada. E quando foram chegando mais perto, pelas roupas perceberam que era o homem que estava no baile, o mesmo que saiu logo atrás daquela moça. Resolveram então ver se conseguiam acordá-lo e ajudá-lo a ir para casa, né? Mas quando começaram a sacudir ele para ver se ele acordava, viram que as roupas dele estavam rasgadas. Meu sogro continuou clareando o homem com o farolete. Aí puderam ver que ele estava com a barriga aberta e sangrando muito. E, simultaneamente, ao constatar que o homem tinha sido brutalmente, a vida do mesmo tinha sido brutalmente ceifada, digamos assim. O farolete clareou algo ali no meio do cafezal. Na verdade, refletiu. Eram dois olhos amarelos. Eles saíram como loucos, correndo pela estrada. E o bicho começou a correr atrás deles. Só que enquanto eles corriam pela estrada de terra, o bicho corria do outro lado da cerca. O bicho que os estava perseguindo começou então a rosnar e a grunhir. Um dos amigos do meu sogro gritou para que eles corressem junto para dentro da plantação de napier, que ficava do outro lado da estrada. E assim eles fizeram. Passaram rolando por debaixo de uma cerca de arame farpado para correrem se esconder no meio do napier. Mas quando o último foi passar por debaixo da cerca, um monstro o agarrou pela perna. Em um momento de desespero, o rapaz quebrou a garrafa de vinho num palanque da cerca e começou a golpear o bicho com a garrafa. Mesmo o bicho segurando e mordendo a perna dele, ele golpeava o bicho tanto nas patas quanto no focinho, na cara mesmo. O bicho soltou ele e saiu correndo, grunhindo e gritando, igual um cachorro, sabe, quando se fere? Assim que o bicho sumiu, eles ajudaram esse amigo e seguiram para o sítio onde o meu sogro morava.
Lá limparam os ferimentos do amigo e passaram algum remédio e esperaram o dia clarear para emprestar uma charrete de algum vizinho para levar ele no hospital da cidade, pois talvez ele tivesse que levar alguns pontos, tomar alguns antibióticos, o de praxe. Depois eles iriam para uma delegacia contar o ocorrido para as autoridades. Eram umas 6 horas da manhã e eles já tinham conseguido a charrete. Estavam levando o amigo para o hospital e no meio do caminho viram umas viaturas na estrada em volta do corpo do homem. Eles os pararam e uma daquelas viaturas levaram eles lá para o hospital, deixando a charrete lá mesmo, pois depois do hospital eles iriam para a delegacia dar depoimento, pois se tratava do mesmo animal que tinha atacado todo mundo naquela noite, ou seja, naquela madrugada. Se tratava do mesmo bicho, a polícia achou que matou o homem e também atacou os meninos. Quando a enfermeira estava dando pontos na perna do amigo dele, ele foi andar pelo corredor do hospital e lá ele viu a moça que estava no baile na noite anterior. A mesma estava cheia de ataduras nos braços e também com curativos de um lado do rosto. Ele saiu rápido para que ela não o visse. Depois ele chamou a enfermeira e perguntou o que tinha acontecido com a moça. Aliás, ele já perguntou, suspeitando da resposta, e foi dito e feito. A enfermeira falou para ele que algum tarado maluco tinha atacado a moça com uma garrafa quebrada. Já na delegacia, depois de confirmarem o ataque de animal e encerrar o caso, meu sogro contou para os amigos que o lobisomem, um monstro que os perseguiu, era na verdade com o perdão da má palavra, a gostosona lá do baile. Meu sogro encerrou a história dizendo que depois daquilo nunca mais quis saber de andar por aquelas estradas desertas a pé durante a noite. E aí, aterrorizados, alguém se habilita a cruzar uma estradinha de terra para ir dançar um fandango? Eu não. Essas duas histórias de hoje são releituras, já contadas aqui no início do canal. São de minha autoria, né? Autoria de Angel Black, baseada em cima de relatos, segundo me contaram pessoalmente, juraram que eram relatos reais. Então, se por acaso alguém for reproduzir, eu só peço que me dê os créditos, como eu faço com todos os relatos, contos e histórias que conto aqui no canal, tá bom? E aí, você que ficou até o final do vídeo, o que achou? Gostou? Então se inscreve aí, peço a todos que não saiam sem deixar o like, sem compartilhar o vídeo e ativar as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você tem um relato, um conto, uma história e queira enviar para mim, é só enviar para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Você pode me enviar anonimamente, caso você não queira aparecer. E se for uma história, um conto seu, você levará os créditos com toda certeza. Você escolhe se quer ser divulgado ou não. E voltem, né? Voltem sempre, pois estarei esperando vocês aqui, ó, com histórias de arrepiar. Agradeço a todos que de alguma maneira me ajudam, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. Agradeço a vocês também, aterrorizados. Obrigado por estarem sempre aqui, de mãos dadas comigo. Por hoje é só, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.